Vamos lá, fica comigo até o final que você vai entender por que recompensas não funcionam a longo prazo e quais são as melhores alternativas para isso, tá bom? Eu sei que é um tema polêmico, vamos falar do tema polêmico, vamos falar, todo mundo vai reclamar, vai falar que não é isso, não é isso. Calma, tá? Eu vou começar daqui a pouco falando sobre 3 pontos principais dos quais fazem com que a gente entenda que a recompensa não é o melhor caminho a gente se seguir, assim, porque não é eficiente, é simples assim, não é eficiente. Mas eu já quero começar a dizer para você aí, que talvez comece a ficar nervoso, assim, poxa, mas eu já sabia que eu não podia dar palmada, eu já sabia que eu não podia punir, botar de castigo, mas agora você me tira a recompensa, o que eu vou fazer com meus filhos? Quando eu faço minhas palestras, minhas conversas, eu sempre tenho esse tipo de resposta. As pessoas ficam desesperadas. O que eu vou fazer então com meu filho? Eu vou dizer no final desse vídeo, fica até o final que você vai saber. Mas saiba que a recompensa, ela não é a resposta para isso. Ela não é a garantia de absolutamente nada. Muito pelo contrário, ela garante algumas coisas bem complicadas na relação, porque tem um custo bem alto. Mas eu vou detalhar isso tudo a partir de agora, tá bom? Então vamos lá. O primeiro grande problema da recompensa é que a fonte do controle do comportamento é externo, não interno, né? A gente tem o termo para isso é o locus de controle ser externo e não interno. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: a gente está utilizando fatores que são externos àquela criança para que ela utilize esses fatores como decisórios sobre o comportamento dela. A gente espera que isso aconteça, né? Vamos colocar assim, porque na real a gente não controla, não tem controle sobre absolutamente nada nessa vida. Quem dirá sobre o comportamento de fato dos nossos filhos ou o que eles pensam, o que eles sentem? Não tem como, tá bom? Mas o que isso quer dizer então? Se eu tenho, por exemplo, aqui o meu filho, né? O meu filho, ele tá ali, ele olha aquele gato e ele sente um ímpeto de, sei lá, puxar o rabo daquele gato. O que eu quero que faça a decisão para ele se ele deve ou não puxar o rabo daquele gato? Eu quero que esse fator, essa fonte de controle seja interna e não externa, ou seja, uma fonte externa é aquela fonte que vai ser baseada na recompensa, ou seja, todas as vezes que ele não machucou aquele gatinho, ele ganhou alguma coisa. Ou né, uma fonte de controle externo de que todas as vezes que ele fez aquilo, ele foi punido de alguma forma, ele se sentiu mal de algum jeito, tá? Eu não quero isso, porque eu vou explicar daqui a pouco por quê. Mas o que eu quero de fato é que essa fonte de controle seja interna, ou seja, eu não vou puxar porque eu já puxei outras vezes e eu vi que machuca e que não é legal e que a gente e eu sei que na nossa família a gente cuida e ama os animais. Porque todas as vezes que eu fiz isso, os meus pais vieram falar comigo de uma forma muito respeitosa e me mostrar o que eu deveria fazer. E agora eu consolidei esse valor dentro de mim e eu quero fazer o bem aos animais porque eu aprendi que isso é bom de se fazer. E não porque eu ganho algum benefício em troca disso, ou porque eu fui punido se eu não fizesse isso, entende? O segundo grande problema da recompensa é que quando ela cessa, aquele comportamento que você quer que seja mantido também cessa. Esse está intrinsecamente ligado com o primeiro grande problema dele, porque, ou seja, se eu suspendo a recompensa, e existem muitos estudos que mostram isso, né? Aquela criança, ela não começa quando ela está ali, criou aquela associação, uma recompensa, ela não está mais fazendo aquilo que a gente gostaria que ela fizesse pelo bem da coisa em si, né? Ou seja, o exemplo do gato, o meu filho não vai estar fazendo carinho ou cuidando do gato porque ele desenvolveu um amor, um afeto por ali, né? Pelo menos não inicialmente, né? Não vai estar ali fazendo porque acha aquilo importante, porque é legal. Não, ele vai fazer isso pensando na recompensa. E quando a recompensa cessa, ela acaba, existe um grande risco a esse comportamento para que ele pare de ser cumprido, vamos dizer assim. Então, está sempre intrinsecamente ligado à recompensa com o comportamento e você fica aprisionado, está sempre oferecendo aquela recompensa para você reforçar aquilo dali e a criança continuar fazendo aquilo dali. E às vezes a própria recompensa em si começa a fazer cada vez menos efeito naquele comportamento que você gostaria que se repetisse, porque você tem que amplificar e tornar aquela recompensa ainda maior, ou a ameaça de uma punição ainda mais severa, entende? Então você está sempre tendo que levantar porque a criança está se acostumando, ela vai querer mais coisa, né? Aquela criança que sei lá, que ganha um carrinho a cada nota boa que ela tira na prova, em algum momento esse carrinho não vai ser mais suficiente para ela se motivar a conseguir ter aquela nota boa. E na real,
A gente vê hoje em estudos isso, inclusive, de como que quando a gente emprega a recompensa nas crianças, um sistema de recompensas, a gente inclusive está prejudicando a motivação pessoal daquela criança, porque ela não se interessa com aquele processo, ela está só se interessando ali com aquele resultado final, com aquela recompensa que ela vai receber. E o terceiro grande problema, que é um resultado, uma consequência desses outros dois grandes problemas que eu apontei aqui, é que a recompensa não ajuda a criança a desenvolver um sentimento de empatia, de criar e de praticar a empatia no dia a dia. Porque, de novo, ela vai estar sempre focada naquilo que ela vai receber em troca. Ela não vai, sabe aquela coisa que assim, uma criança que é bondosa e ganha o adesivozinho dourado, a estrelinha dourada. Se ela compartilha um brinquedo com seu amiguinho de escola, ela vai receber uma estrelinha dourada e no final da semana se contabiliza e se premia as crianças que tiveram mais estrelinhas douradas. Isso já é problemático por si só, porque incentiva a competitividade entre as crianças vão estar sendo, né, buscando, entendendo que elas precisam ser gentis para ganhar um prêmio e não porque elas precisam se colocar no lugar da outra pessoa e tentar ser gentis porque é isso que a gente faz enquanto seres humanos. Então, assim, é uma consequência disso. E a criança, ela não consegue cultivar uma sensação de estou ajudando ela, isso é bom, sabe, aquela criança se machucou, estou me empatizando com ela não vai conseguir praticar isso porque ela vai estar sempre focada e viciada na recompensa e na aprovação que a recompensa traz. Então, assim, esses são os três grandes problemas e a gente vai tentar destrinchar isso agora em termos de tá, mas o que todas as outras pessoas já falaram? Porque tem muita gente que fala bem de recompensa. Por quê? Porque recompensa é uma coisa boa. Punição, tudo bem, é ruim, faz a criança sofrer, mas recompensa é uma coisa boa. Se esses três grandes problemas não te ajudaram a te convencer a mudar um pouco a forma como você enxerga a recompensa, eu posso te dizer que muitas pessoas vão falar, mas existem muitos estudos que mostram como que a alteração comportamental acontece quando a gente emprega as recompensas, um sistema de recompensas, pipipi, popopó. Preciso dizer uma coisa para vocês aqui. Depois de 10 anos estudando muito, me especializando e vendo tanto de evidência científica que existe para tanta coisa, o tanto de estudo que é feito, a gente precisa entender que existe estudo para absolutamente qualquer coisa, para tentar provar qualquer ponto. Tá? Isso é um mercado que existe hoje em dia. Então, assim, não é pelo fato de existir ou não um estudo que vai significar que aquela, sabe, que aquilo ali que a gente está querendo pesquisar ali, que a gente está querendo ver, é realmente positivo ou não. E por que eu estou dizendo isso? Porque depende muito do contexto. Eu vou dar um exemplo aqui hipotético com relação à palmada, tá? Vamos dizer que a gente tem um estudo que o pessoal se juntou, um grupo, e começou a fazer um estudo em cima de pais que davam pauladas com pedaços de pau, batiam nos seus filhos e tentavam observar se eles conseguiam alterar o comportamento daquela criança com eficácia no dia seguinte, né? No dia que acontece e no dia seguinte. É muito provável que pais que espancam com um pedaço de pau seus filhos tenham um êxito de 100% de obediência daqueles pais, né? Acho que esse estudo daria um resultado de quase 100%. Isso significa que dar paulada no filho é alguma coisa que a gente deveria estar fazendo, deveria estar perseguindo? Não, a gente sabe o custo que é uma criança violentada, agredida fisicamente, né? A gente sabe o quanto que isso impacta na relação, a gente sabe o quanto que isso impacta na autoestima e a gente sabe o quanto que isso vai perder efeito ao longo dos dias. Se você olhar imediatamente, vai ter um efeito. É óbvio que vai ter um efeito de interromper aquele comportamento indesejado pelo pai ou pela mãe. Mas e os próximos dias, sabe? Então, assim, existe muito a se considerar, a se analisar criticamente com relação aos estudos que aparecem, porque a gente precisa entender qual que é o contexto, qual que é a história, aonde que eles querem ir, o que eles estão cobrindo, quais são as variáveis que eles estão controlando. Então, assim, existe muita coisa e é muito fácil a gente acabar se enganando com algum resultado de estudo. Então, vamos atentar para isso, tá? E vamos pensar que, assim, tentando dar agora um exemplo de volta para a recompensa, vamos pensar o seguinte: vamos dizer que você tem o seu filho de 3 anos, tá? O seu filho de 3 anos, e você passou o último ano inteiro do seu filho treinando, né, o comportamento do seu filho, utilizando recompensas, ou seja, cada vez que você estava andando com ele na rua e ele
parasse do seu lado, você está dando a mão pro seu filho, né? Ele para ali na hora de atravessar a rua e não segue, espera você começar a atravessar para atravessar a rua com você. Se toda vez durante um ano inteiro você deu um brinquedinho, uma lembrancinha para ele, toda vez para premiar ele, para ele saber que, ó, tá vendo aqui? Tá, ó o seu reforço aqui, ó. Pronto, você tá aqui do meu lado, você não tá atravessando, você não tá se jogando na frente do carro. Toma aqui um prêmio, toma aqui um reforço. Então pensa nessa situação. 3 anos, você passou um ano fazendo isso. Você ainda assim vai deixar o seu filho andar sozinho na rua? Tranquilamente? Não vai. Porque a gente não pode confiar nisso. É claro que esse é um exemplo que ele é muito amplo, né? Mas eu estou querendo mostrar para você que está aí me ouvindo, que talvez ainda esteja em dúvida, de como que a gente não pode imaginar que a recompensa ela vai agir dessa forma dentro de um comportamento dos nossos filhos. Principalmente a partir do momento que a gente cessa. Será que se eu tirar os carrinhos, os prêmios, os brinquedinhos, o meu filho não vai mais atravessar? Será que ele aprendeu que ele não deve atravessar porque é perigoso? Ou é porque ele quer ganhar um carro? Entende? Então, essa que é a grande questão das recompensas e eu espero estar ajudando você aí a perceber essas nuances. Mas é claro, eu prometi lá no início do vídeo que eu vou dar algumas alternativas, porque o custo das recompensas dentro de um lar é muito alto. E esse custo é a relação que você está construindo com o seu filho. E quando eu falo que o custo está nessa relação, nesse vínculo, é porque quando você começa a utilizar o seu vínculo, né, o comportamento da criança com algum elemento de barganha, a gente cria esse espaçamento porque se coloca sempre algum fator ali externo entre você e o seu filho. Tá, você quer que eu faça isso? O que eu vou ganhar com isso? Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ganhar alguma coisa? Ah, não, mas isso aqui não quer dizer nada. Esse carrinho aqui eu não quero mais. Eu quero agora ganhar uma garagem. Eu quero agora ganhar um lava-jato, sabe? Eu quero agora ganhar um lavador de carro. Lava-jato é complicado, né? Eu quero agora lá uma garagem 2 vezes o tamanho dessa garagem que eu tenho. Eu quero agora uma pista completa. Sabe? Assim, a gente tá barganhando o nosso vínculo com coisas e não com afetos. E esse é o grande problema quando a gente está tentando construir uma relação de vínculo seguro com os nossos filhos e uma relação que seja duradoura e baseada nos valores internos que a gente quer incentivar que os nossos filhos tenham. Então, qual que é a alternativa? Bom, existem várias alternativas. Se a gente está falando dentro da disciplina positiva, a gente pode começar a praticar os combinados com os nossos filhos. A gente pode começar a praticar as escolhas limitadas. E eu tenho conteúdo sobre isso no meu canal, em podcast, em livro, em tudo que é lugar. Então, quando a gente está pensando dessa forma de sair da recompensa, só nos resta o vínculo. Ou seja, a gente está aqui tentando construir uma relação de afeto, uma relação na qual eu me importo com o que o meu filho sente e precisa, e que a gente construa esse diálogo de segurança. Essa ponte, ela vai sempre existir entre a gente. Então, aquela criança, por exemplo, que está puxando o rabo do gato, por que ela está puxando o rabo do gato? Né? Seria muito mais fácil a gente só punir ou só recompensar aquela criança com base nesse comportamento. Mas por que ela está puxando? Será que é porque ela está buscando a atenção dos pais? Será que é porque ela está sentindo... não está sentindo que ela está recebendo muita atenção, não está se sentindo tão importante, e que para ela talvez puxar o rabo e ter uma atenção negativa é melhor do que não ter nenhuma atenção? Então eu acho que são pontos que a gente precisa perceber, e é claro, é muito mais sutil, porque nesse exemplo do rabo do gato, você vai ter que parar, pensar, refletir, será que é isso? E é claro, você não vai, enquanto você está fazendo esse exercício, você não vai deixar o gato sofrer na mão do seu filho. Mas a gente pode abordar de formas diferentes. A gente pode pegar, filho, tadinho do gato, olha, o gato, poxa, machuca o gato. Você quer... Vamos fazer o seguinte, você vai ser o responsável pela comida do gato. Isso é muito mais legal. Olha só, vem aqui, esse aqui vai ser o seu potinho, e todas as vezes que você quiser fazer um negócio diferente com o gato, pega aqui, ó, esse biscoitinho aqui e bota no potinho, que poxa, ele vai adorar, ele vai virar seu amigo, e não sei o que, pipipi, popopó, e a gente vai construindo uma outra relação. Uma relação em que a criança percebe que ela pode fazer o bem para as outras e faz o bem porque isso a faz se sentir bem. Ela vai começar a experimentar essas situações. Isso é muito, muito mais valioso, muito mais duradouro do que você associar com recompensas ali, sabe, que são específicas. A gente está dando aqui, por exemplo, uma função de cuidado para essa criança, ou seja, ela vai se sentir importante, pertencente e útil dentro dessa família. Tudo isso sem eu ter que premiar.
é porque ela se sente importante. E a gente vai começar, filho, será que você já deu comida hoje pro gato? Eu acho que, será que ele tá com fome? Olha, ele tá andando perto de você, eu tô achando que ele tá pedindo comida para você, porque você é o guardião da comida do gatinho. Eu acho que talvez seja na hora, vai lá ajudar ele. E aí você vai ver, a criança muda o foco, sabe? Ela não vai focar no rabo do gato, vai focar em coisas bacanas com o gato. E não porque ela vai ganhar um prêmio com isso, e sim porque isso a faz se sentir bem. Isso é completamente diferente. Então esse é um dos pontos, né? Quando eu falei, por exemplo, de usar escolhas limitadas, de usar os combinados, é de entender que a gente não precisa fazer, por exemplo, uma criança que não quer tomar banho, de dar um prêmio para ela se ela tomar banho, porque assim, ela não precisa de prêmio. Tomar banho é um negócio que a gente tem que fazer. A gente não tem que ganhar prêmio por causa disso. Uma criança que faz xixi no pinico não precisa ganhar um adesivo porque ela conseguiu fazer um negócio que é natural para ela. Ela pode sim fazer isso, se sentir bem com isso, porque ela está se sentindo no controle da situação. E a criança que não quer tomar banho, ela pode muito bem ser oferecida com escolhas. Filho, você quer levar hoje o barquinho ou você quer levar a boneca para tomar banho? O que você escolhe? Você pode escolher. Essas coisas, elas podem parecer bobas, mas elas ajudam muito a criança a perceber o seu valor próprio, a perceber que elas são ouvidas, que elas são importantes e o reservatóriozinho, né, o tanquezinho emocional que eu gosto de chamar da criança, vai se mantendo ali cheio a ponto dela conseguir entender o que ela precisa fazer para participar daquela relação familiar, que ela consiga entender o que ela pode fazer para contribuir e o valor dela dentro daquela família. Ou seja, é muito mais complicado que você simplesmente dar um carrinho para o seu filho, né? Mas, por outro lado, é muito mais eficiente a longo prazo. A gente está construindo uma relação sólida, sabe, de afeto, de vínculo seguro com os nossos filhos, e não uma relação superficial com base em trocas, em barganhas, do tipo, tá, mas o que eu vou ganhar com isso se eu fizer isso para você? Você vai ter que me pagar dinheiro agora para eu lavar a louça. Não, não tem que pagar dinheiro para ninguém para lavar a louça, porque você mora numa casa em que todos precisam trabalhar juntos para poder cuidar da casa. Lavar a louça é uma delas. Então, se você não quiser lavar a louça agora, você pode lavar a louça depois do desenho. Você quer fazer isso? Então, beleza, pode ir lá. Mas aí, quando acabar, você vem aqui. A gente pode lavar a louça juntos, inclusive. Esse é um momento nosso. É muito, muito, muito melhor, muito mais eficiente do que a gente usar esses controles de dar migalhinha, dar pedacinho de pão para os nossos filhos. Pensa nisso, tá bom? Se você não concorda, se você descobriu alguma coisa nova a partir desse conteúdo aqui, deixa aqui nos comentários, me manda mensagem no DM. Eu quero muito poder expandir essa conversa com vocês aí, tá bom? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.